já tá rolando. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, os nossos membros que estão aqui presentes no culto de hoje, também nossos membros, irmãos na fé e os amigos que estão em casa acompanhando o nosso culto. Amanhã é o 12º domingo após Pentecostes e nós vamos ver que, apesar de muitas vezes ouvirmos um termo no sentido pejorativo e negativo, o texto do Evangelho de hoje vai nos mostrar, e nós queremos ir para as nossas casas hoje, nós queremos dormir com essa certeza em nossas mentes de que nós devemos sim ser fundamentalistas. E na mensagem nós vamos falar a esse respeito. Vocês podem sentar-se, nós vamos iniciar. Os nossos cânticos são todos, pelo decreto nós não podemos cantar ainda, então são cânticos gravados, vão ter 2 vídeos de cânticos também. E nós iniciamos então, nós vamos ouvir o primeiro cântico.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de ouvir neste hino, neste louvor tão bonito, que nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados que Jesus pagou na cruz. Nós não temos ideia do quanto Jesus sofreu. Jesus sofreu a pior morte de todas, a morte de um ser humano que carrega os pecados de toda a humanidade e que foi abandonado por Deus por causa disso. E esse perdão que Jesus conquistou na cruz, com tanto sofrimento, Ele quer nos oferecer. E Ele oferece, e Ele dá a todo aquele que em verdadeiro arrependimento busca este perdão. Por isso, neste momento, nós vamos fazer a confissão dos nossos pecados na certeza de que o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. Pai de amor, com corações sinceros, humildes e contritos, nos colocamos diante de Ti para Te pedir o perdão de todos os nossos pecados. Estamos muito tristes e envergonhados por sermos filhos tão rebeldes e desobedientes. Apesar de a cada novo dia Tu nos dás a oportunidade de renovarmos o nosso viver, a cada novo dia demonstrares Teu amor para conosco, nós desprezamos e não levamos a sério o nosso compromisso contigo. Estamos arrependidos e queremos de coração confiante e com a Tua ajuda corrigir a nossa vida e andar segundo os Teus mandamentos. Lava-nos de toda a maldade e injustiça. Livra-nos de todo o pecado pelo sangue do Teu Filho. Concede-nos a força de vivermos vidas dignas. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e nos dê novidade de espírito para que possamos continuar firmes na fé em Ti, na fé inabalável. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que de forma sincera também confessaram os seus pecados, a todos vocês que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e querem viver de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o grande amor do nosso Deus e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para este nosso culto é o salmo número 138. Eu vou fazer a leitura do salmo. Nós temos também o texto projetado. Quem não tem as Bíblias aí podem acompanhar. Não só o salmo, mas as outras leituras também terão o seu texto projetado. Vocês podem acompanhar ali. Salmo número 138, salmo do rei Davi, que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a Ti. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o Teu santo templo e dou graças a Ti, pois tens mostrado que o Teu nome e as Tuas promessas estão acima de tudo. Quando Te chamei, Tu me respondeste e com o Teu poder aumentastes as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra Te louvarão, quando ouvirem falar das Tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que Tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a Tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de Ti. Quando estou cercado de perigos, Tu me dás segurança. A Tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo Teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O Teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começastes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor.
Queremos ouvir as leituras bíblicas indicadas para esse nosso culto. Está saindo? Minha voz está boa? Está alto? Está baixo? Na caixa? Não está saindo? Tecnologia aí. Enfim, daqui a pouco funciona. Texto da Epístola, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 30, ou melhor, capítulo 11, do versículo 33 até o capítulo 12, versículo 8. Carta de Paulo aos Romanos, 11, versículo 33 até o capítulo 12, no versículo 8. O apóstolo escreve assim: Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Essas são as palavras da Epístola. O texto do Evangelho. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o Evangelho conforme Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Essas palavras também são a base para a nossa meditação nesta noite. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Assim escreve o evangelista. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos ouvir mais um cântico e logo após, então, nós ouvimos a nossa meditação para esta noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos abençoe neste momento, que nós queremos meditar na sua palavra e que esta palavra continue sendo sempre o fundamento para a nossa vida cristã. Amém. Podem sentar-se. Qual foi o assunto que mais movimentou as redes sociais e a mídia nessa semana? Que mais causou impacto diante ou na nossa população? Não arrisca? Tenho certeza que todos ouviram falar do caso da menina de 10 anos que foi violentada e que, amparada pela justiça, teve o direito de realizar um aborto ou de parar com a gestação. Esse assunto, talvez não na mídia, na televisão, isso foi trazido também, mas as redes sociais foram muito movimentadas em torno desse assunto, talvez nem tanto quanto a mídia oficial. Eu digo isso até porque ultimamente a gente tem assistido tanto desenho com Noah que a gente quase não assiste jornal, né? Mas foi um assunto que realmente causou uma euforia, até no mau sentido também, né? Movimentou muitas pessoas.
tantas e tantas pessoas dando a sua opinião, né, julgando, apoiando, enfim. Infelizmente, né, as pessoas acabaram criando verdadeiras brigas nas redes sociais, um querendo ter mais razão do que o outro, e as pessoas envolvidas, as crianças, tanto a que estava sendo gerada quanto a que estava gerando a vida, a família envolvida, todos os que estavam envolvidos e todo o sofrimento, muitas vezes ficou em segundo plano. Quando quem apareceu ou quis aparecer mais foram as pessoas dando a sua opinião, ou se achando no direito de dar opinião sobre a vida dos outros. Isso é muito triste, mas é uma tristeza que nós, seres humanos, já estamos um tanto quanto acostumados, porque nós vivemos um mundo de pecado, e por causa do pecado, nós sempre teremos situações como estas, que trazem muito sofrimento a tantas e tantas pessoas. O pecado ou os pecados envolvidos em toda essa situação, e não falo apenas das pessoas que sofreram isso, né, estavam sofrendo na pele, mas também tantos pecados envolvidos com aquelas pessoas que querem e estão julgando as atitudes. São pecados que nós poderíamos passar a noite aqui falando e enumerando e nos lamentando por causa de cada um deles. Mas, no fundo, assim como todas as discussões em torno desse assunto, se nós enumerarmos pecados aqui, nós seremos mais pessoas tratando de um assunto que, infelizmente, não resolve o problema em si. Porque nós continuamos sendo pecadores. O pecado continuará existindo, continuará trazendo muito sofrimento às pessoas. Mas o que nós podemos fazer então? Se é que nós podemos fazer alguma coisa, né? Tantos já julgaram, tantos deram a sua opinião, tantos deram apoio, enfim, né? Atitudes, palavras já foram colocadas aí, mas por mais que nós tentemos, de novo, nada, infelizmente nada vai fazer mudar a situação e tirar o sofrimento de todas as pessoas envolvidas. E por isso, eu acho importante o texto indicado para o nosso culto, e eu gostaria de que nós olhássemos com cuidado e com carinho para esse texto de hoje. Parece um texto meio deslocado da época do ano, porque o texto que nós ouvimos do Evangelho é um texto que já é um acontecimento na vida de Jesus, quando ele já estava se preparando para a sua morte. Jesus passou 3 anos ensinando os seus discípulos, e só lá no finalzinho do seu ministério, que ele começou a falar para os seus discípulos a respeito da necessidade da sua morte. Começou a preparar os discípulos para esse momento tão difícil. E aí Jesus faz então essa pergunta tão importante a respeito de quem ele era. Primeiro, ele queria saber dos discípulos o que as pessoas andavam dizendo. Jesus era muito conhecido pelo seu discurso, pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres, e ele pergunta: quem as pessoas aí dizem que eu sou? Obviamente, no contexto do povo judeu, né, as pessoas deveriam estar enxergando Jesus de uma forma diferente, olhando para as promessas que Deus fez no Antigo Testamento de enviar o Messias. Obviamente que essa ideia do Messias havia sido distorcida, as pessoas esperavam um libertador político, não um libertador espiritual. E aí eles dizem: o povo anda dizendo aí que o Senhor é um dos profetas aí que reencarnou, ressuscitou, enfim. E aí Jesus pergunta para eles, para aqueles seus discípulos que estiveram tanto tempo ao seu lado, tão próximos, aprendendo diariamente com ele: quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro, como sempre, né, afoito, tomando a frente, né, aquele coleguinha na escola, quando a professora pergunta, eu, professora. O Pedro era assim, né? E aí ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Os discípulos, eles reconheceram que Jesus realmente era aquele Messias prometido por Deus lá no Antigo Testamento.
Obviamente que essa conclusão, Pedro e os demais discípulos não chegaram pelo seu conhecimento intelectual, humano. Jesus diz: só pode confessar e reconhecer que Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, o Filho do Deus vivo, aquele que for transformado pela ação do Espírito Santo. É Deus quem nos dá a capacidade de confessarmos isso. E nós vemos a carta do apóstolo Paulo, que nos diz no texto de hoje que nós devemos abandonar o modo de viver e de pensar no mundo e permitir que Deus nos transforme as nossas mentes. Aí nós poderemos dizer e confessar: Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas o que essa confissão de Pedro tem a ver com essa situação que nós estamos falando? Jesus, como o Messias prometido, como o Filho do Deus vivo, com tudo que Ele fez, com tudo que Ele faz por nós, é o único que pode transformar vidas. Os nossos julgamentos, os nossos comentários a respeito da vida dos outros, dos sofrimentos pelos quais os outros passam, não mudam em nada. Mas confessar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, isso transforma vidas. Isso transforma a nossa realidade. Isso nos tira de um lugar de sofrimento, de tristeza, e nos leva para um lugar de alegria. Porque quando nós confiamos em Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, quando nós cremos verdadeiramente nele, nós sabemos e confiamos na sua promessa de que todos os nossos pecados são perdoados. Não só os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. E isso faz diferença. Isso faz diferença nas nossas vidas. Porque nós podemos ter o consolo, nós podemos ter a esperança de que não importa qual é a gravidade dos nossos pecados, o que Jesus realizou na cruz é o suficiente para nos perdoar, para tirar de nós todo o peso de culpa. E esse Pedro, que fez essa confissão tão bonita, você é o Messias, o Filho do Deus vivo, ele, não muito tempo depois, provou esse perdão de Jesus. Naquela madrugada em que Jesus foi preso, e Pedro nega ele 3 vezes, e ouve o galo cantar, e se lembra do que Jesus havia dito, Pedro chora amargamente, está em contrição. Que é contrição? Nós falamos essa semana, né, Gabriel, na aula, quinta-feira. Contrição não é apenas arrependimento, não deveria ter feito isso. É sentir pesar no coração que aquele meu pecado é algo que desagrada a Deus. E quando Jesus cruza o pátio, o seu olhar cruza com o olhar de Pedro, e naquele momento Pedro prova esse perdão de Jesus. Pedro se lembra de todo o ensinamento de Jesus. Pedro se lembra de que ele é o Messias que veio para libertar o povo dos seus pecados. E Pedro, naquele momento de dor e tristeza por causa do seu pecado, sente esse perdão lavando a sua alma e passa e volta a ser aquele discípulo de Jesus, se torna um grande apóstolo, um grande pregador da mensagem do amor de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Esta verdade que trouxe Pedro de volta da sua amargura para um momento de alegria, esta verdade que continua transformando as vidas até hoje, é uma verdade entre tantas que se prega por aí. Cada um tem a sua verdade. Esta é a marca do pós-modernismo. Não existe verdade absoluta. Eu tenho a minha verdade, cada um de vocês tem a sua. Porém, nós cristãos, pela palavra de Deus, sabemos que existe sim uma verdade, que é Jesus Cristo. E é a única verdade que nos liberta. É a única verdade que nos tira da escravidão do pecado e nos leva para próximo do nosso Deus. Esta é a única verdade que abre os céus para nós pecadores, todos os pecadores arrependidos. Não apenas um certo grupo, mas todos os que se arrependem têm o perdão garantido na obra de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos sempre lembrar, e é isso que nós precisamos falar ao mundo.
Nós precisamos falar disso ao mundo. Nós precisamos lembrar que não importa, novamente, qual o pecado, qual a situação, Jesus morreu para perdoar todos. E isso nos faz refletir, olhar para nós mesmos e não nos julgarmos bons demais ou melhores do que os outros, achando que para os nossos pecados há perdão. Agora, para os outros, talvez outros não mereçam receber o mesmo perdão. Talvez lá no meu egoísmo eu ache que o céu não é para todos. Vocês imaginem se fosse assim? Talvez o céu seria um lugar vazio, porque ninguém é bom o suficiente. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para morrer e oferecer o seu perdão para todas as pessoas que creem e confiem em Jesus Cristo e na sua obra. Então, meus queridos irmãos, queridos amigos, a palavra de Deus hoje quer nos dizer: menos arrogância, menos pressa nos nossos julgamentos e mais Jesus. Mais Jesus nas nossas vidas. Mais Jesus na vida dos outros através das nossas palavras e das nossas atitudes. Olhemos para Pedro. Aprendamos com o exemplo de Pedro, que reconheceu o seu pecado, que buscou e recebeu perdão e continuou anunciando Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a todas as pessoas, confiando e consolado na misericórdia de Deus por cada um de nós, na certeza de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados e purifica a todas as pessoas que, em verdadeiro arrependimento, buscam o seu perdão. Reconheçamos também que nós somos muito pequenos e muito falhos para querermos julgar os outros, para querermos julgar o tamanho do sofrimento dos outros. Permitamos que Deus faça isso. Permitamos que Deus não julgue, mas que leve consolo diante do sofrimento. E lembremos sempre que quando nós julgamos, nós também estamos nos colocando sob o julgamento do Santo Deus. Permitamos que Deus faça o seu trabalho também através de nós. Que levemos palavras de misericórdia, palavras de amor, de consolo, de acolhimento a todos aqueles que estão sofrendo. A justiça humana, nós confiamos que ela será feita. Aqueles que desconsideraram a justiça humana, que Deus possa transformar as suas vidas, transformar o seu pensamento e transformar a sua vida, tirando do sofrimento e trazendo para a paz do seu Filho Jesus Cristo. E diante de tantas opiniões, eu gostaria de terminar com uma frase de um colega pastor Ismar Pins, que diz assim: se alguém faz questão de ser fundamentalista, que aprenda a fundamentar a sua vida no amor de Deus revelado em Jesus. Sejamos fundamentalistas. Que o fundamento das nossas vidas cristãs, seja o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E que a sua misericórdia recaia sobre nós e através de nós se espalhe a este mundo. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, que vem ao nosso encontro diariamente e que quer e transforma as nossas vidas, guarde os nossos corações e as nossas mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos ouvir mais um louvor.
Por causa de todas as regras que nós temos agora neste momento, nós não estamos fazendo a entrega das ofertas agora. No final do culto, então, quando nós sairmos, nós temos a caixinha aqui, aqueles que desejarem estiverem preparados. Então, no final do culto, nós fazemos nosso momento de oferta, mas de qualquer forma vamos ouvir agora mais um louvor. Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te adoramos por tua infalível presença em nós, entre nós e no mundo. Te agradecemos por nos tornares possível sermos teus amados filhos. É confortador saber que não estamos distantes do alcance da tua misericórdia. Por isso estamos certos de que irás nos ouvir ao chegarmos a ti em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Se por um lado é confortador saber que estamos cercados pela tua presença, é importante também compreender que não podemos ocultar de ti nenhum pecado. Tu sabes, ó Senhor, que nem sempre temos resistido com determinação ao pecado, assim como nem sempre temos evitado as circunstâncias que nos podem levar a pecar. Temos nos ressentido da tua disciplina, do que em vez de alegrarmos pelo fato de que nos consideras dignos de sofrer.
Muitas vezes sacrificamos princípios cristãos em função de uma paz temporária. Permanecemos em silêncio quando deveríamos dar testemunho em tua defesa. Estivemos mais comprometidos com o mal do que em andar nos teus santos caminhos. Por estas e outras ofensas nós te pedimos perdão, Senhor. Se verdadeiramente queremos viver para a tua honra e glória, precisamos da tua ajuda. Por isso pedimos, envias o teu Espírito Santo, para que possamos erguer nossas fracas mãos e fortalecer nossos cambaleantes joelhos. Guia os nossos pés espirituais no caminho estreito que leva a ti e ajuda-nos a andar nas pegadas do nosso Salvador. Que a tua permanente presença possa trazer paz às mentes angustiadas, companhia aos solitários, esperança aos desencorajados e cura aos doentes. Amado Pai Celestial, nós também te louvamos imensamente porque nesta semana concedestes a Maísa, a Shirley e também ao Noah mais um ano de vida. Te agradecemos porque tu os chamastes pela fé, pelo batismo, a fé em teu Filho Jesus Cristo, este firme fundamento para as nossas vidas. Proteja-os, guia-os nos teus passos, de acordo com a tua santa vontade, pelo tempo que tu permitires. Ó Pai, aceita os nossos agradecimentos por ouvires nossas orações. Nós as oferecemos em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Nós ainda vamos ouvir mais um cântico e logo mais nós passamos para... Vamos fazer os avisos agora. Então, quando tiver o cântico, nós podemos ir nos despedindo. Terça-feira, às 19h30, nosso momento devocional. Durante a semana, quem tem acompanhado aí, estudos bíblicos, momentos de oração, continuamos com essas programações ainda pela internet. E também o desenrolar dessa nossa retomada, e nós, assim que tivermos alguma notícia diferente, a gente vai avisando. A princípio, a gente sempre pede que façam as inscrições para os cultos, para que a gente possa cumprir aí as regras estabelecidas pelas autoridades. Desejo também a todos, ainda vou me despedir dos que estão aqui presentes, mas os que estão em casa, tenham uma abençoada noite, um abençoado domingo, uma abençoada semana, e que Deus esteja sempre ao nosso lado, derramando sua misericórdia sobre nós. Nós ouvimos ainda mais um cântico, e aí nós, enquanto ouvimos, nós também podemos nos despedir. Boa noite a todos.